Olá, pessoal, tudo certo com vocês? Estou aqui mais uma vez e hoje nós vamos aprender algumas diferenças para ficarmos de olho na escrita e então conseguirmos fazer as escritas corretamente, né? As palavras de acordo com o que deve ser feito, porque nós temos aí algumas palavras que são bem parecidas, mas que na verdade o significado não é o mesmo, tá? Que é o caso dessas aqui. Sob, diferente de sobre, que são duas preposições que fizeram parte agora do nosso estudo, né, dessas últimas aulas, desse terceiro bimestre, e também traz, atrás e o traz com Z no final. Vamos agora então ver essas diferenças? Então, vamos lá. Acompanha comigo aí. Então, existem muitas confusões sobre o uso do sobre ou o sob. E aí, como é que eu vou fazer essa utilização? Como que eu vou diferenciar? Gente, é bem simples, tá? Então, se liga aí para você aprender e você nunca mais esquecer. Olha só. Sob é o contrário, é o antônimo de sobre, tá? A preposição sob, com B mudo, é empregada em situações em que o seu significado corresponde a embaixo de, embaixo, em estado de, ou sujeito à influência ou ao comando de algo ou alguém, tá? Então, além de falar dessa questão de ser embaixo, pode significar sujeito à influência de alguém ou sob o comando de alguém. Por exemplo, o relatório da empresa estava sob a sua responsabilidade, ou seja, estava sob seu comando, né? Então, nos denota aí esse significado. Já a preposição sobre é utilizada em situações em que o seu significado corresponde a em cima de, acima de ou a respeito de, certo? Por exemplo, lembra aquele livro que você havia me emprestado? Eu o deixei sobre esta mesa, mas parece que alguém o pegou. Se foi sobre esta mesa, foi em cima da mesa, ok? Então, prosseguindo, é como se nós estivéssemos observando essa imagem para poder entender o que eu acabei de falar, no sentido literal da coisa. Aqui eu tenho uma mesa, então o que está na parte de cima é sobre, e o que está embaixo é sob, com B mudo, tá bom? Maravilha! Vamos continuar. Olha só, a preposição sob estabelece a ideia de posição e de inferioridade em relação ao limite concreto ou abstrato, certo? Por exemplo, no espaço, sob a camisa, a água escorria-lhe do peito às costas. No tempo, como é que fica? Ó? Sob o governo do presidente atual, a corrupção foi tamanha que o povo se revoltou. Então, aqui parece com aquele sentido lá do comando, né? Sob comando. Significando aqui sob o governo, tá? Ou seja, naquele governo lá. Letra C. Na noção, sob certos aspectos, esse governo é tão corrupto quanto os anteriores, ou seja, em relação a alguns aspectos, né? E letra D, o réu foi ouvido sob sigilo pelo juiz, no modo sigiloso, tá? Então, a gente percebe aqui essas utilizações também, além dessa ideia do sentido literal de que algo está embaixo de alguma coisa, tá? Nós também temos esse sentido aqui, ó, sob sigilo, sob certos aspectos, sob o governo do presidente, nos denotando uma ideia de que algo está abaixo, está sob o comando, tá bom? De outra coisa. Muito bem. Já o sobre estabelece a ideia de posição de superioridade em relação a um limite, que é concreto ou figurado, né? Por exemplo, no espaço, a filha pôs 4 taças sobre a mesa, no espaço concreto, né? Letra B, na noção, conversamos sobre os rumos do país, ou seja, a respeito dos rumos do país. Tá? Entendido, gente? Então, essas são as principais diferenças, certinho? Sob, abaixo, sobre, acima. E tem esses outros usos que se referem ao uso figurado, né? Sob o comando, como a gente acabou de ver, e também sobre quando se refere a respeito de, acerca de alguma coisa. Maravilha? Então vamos agora para a próxima parte, que é aprender a diferença entre atrás, traz e traz com Z.
Na nossa apostila, a gente estudou preposição, né? Sob e sobre são preposições. E aqui nós temos também uma preposição, que também está lá naquela listinha que a gente viu, né? Que no caso é traz, acento e S no final. Professora, e o que é atrás? E o que é traz com Z? Vamos aprender então, para a gente nunca mais errar? Vamos lá, para não confundirmos mais, olha só. Atrás, certo? É grafado com S e é um advérbio de lugar. Então, me remete a um lugar que algo está. Olha aqui os exemplos. Ele estava atrás de mim quando tudo aconteceu. Então, o primeiro é um advérbio de lugar, certo? Outro exemplo, o ponto de ônibus fica atrás do shopping. Então, quando você for falar de alguma coisa se referindo ao lugar, você usa atrás sempre com S, certo? E o acento. Próximo, traz. Olha só, traz com Z. Logicamente, o traz com Z vem do verbo trazer. Portanto, você só vai escrever com Z essa palavrinha, traz, atrás, para você nunca mais errar, é somente quando você estiver falando do verbo trazer, certo? Porque o verbo trazer se escreve com Z, então traz também vai ficar com Z, que é a conjugação do verbo. Olha só, o verbo conjugado na terceira pessoa do singular é escrito com Z. Olha aqui os exemplos. O autor traz para o seu romance a questão da seca. Então, o autor trouxe, né, do verbo trazer, colocou ali nesse romance o assunto da seca. Ele sempre traz flores quando vem me ver. Ou seja, o verbo trazer, certo? E o traz com S e o acento. Olha só, significa na parte posterior, tá? E é sempre precedido por preposição, que nesse caso aqui também é uma preposição, né? O traz, olha só. Ele estava por trás, ou seja, na parte posterior disso tudo desde o começo. Parece com atrás, né? Mas a gente sempre usa o traz acompanhado da palavrinha por, que também é uma preposição, tá bom? Ele estava por trás disso tudo desde o começo. Ande mais depressa, senão ficará para trás. Ok, gente? Portanto, voltando aqui nesse slide, ó. Atrás é o advérbio de lugar, né? Me remete aí a um local. Traz é a preposição, que só é usado quando... essa palavra só é usada junto com o por, fica por trás. E traz com Z é o verbo trazer. Maravilha? Entendido? Nunca mais erre isso aí, tá? Agora é só botar em prática que você vai conseguir fixar aí na sua mente. Então é isso, gente. Um cheiro, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau.